Deus sempre tem um propósito, né? Então, se ele não der, não sei qual é o propósito, mas se der, a gente vai ter o que contar, né? E hoje eu estou aqui contando, né? Porque eu achava, né, que se eu vou entrar nessa, mas eu acho que não vai acontecer comigo. Só acontece com as pessoas, né? Diferentes. Eu sou normal, eu sou vergonhosa, né? Isso aqui do norte, ninguém nem vai saber de nada, né? Então, não vai acontecer comigo. Comecei assim, né? Mas foi assim onde a chave virou, porque foi de encontro com a minha fé, né? Minha certeza, né? É a certeza, a fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, né? E você falou ali que é sim, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Eu disse, meu Deus, o que eu não fiz ainda então, né? Tudo, né? Um monte de coisa. E como foi essa questão de você ter participado da jornada e sentir que você precisava, depois da aula 1, que você viu que fazia os erros, né? Principalmente terceirizar para Deus a culpa, o que te tocou em seguida para você falar, não, eu preciso dessa ajuda, né? Desse acompanhamento da Moni para fazer direito essa faxina? Porque até então na sua cabeça estava tudo certo, né? Eu já fiz de tudo. Uhum. Então, eu comecei, né? Ouvi, e eu compartilhava com o meu esposo, né? Tem alguma coisa aí que ela fala dessa limpeza do aquário que eu ainda não fiz e eu ainda preciso fazer alguma coisa a mais pelo meu bebê, sabe? Se eu não posso fazer uma FIV, eu não sei mais de outra coisa que eu possa fazer. E como isso apareceu, como Deus permitiu que isso aparecesse, então eu acho que é algo que Ele quer que eu faça. E está dentro do nosso possível, né? Porque não muito dentro do orçamento, mas dentro do possível. E eu disse, por que não tentar? Né? Às vezes essa é uma pergunta que a gente fica, né? E você falava muito assim, né? Quanto vale, né, o seu bebê? Né? Ele é importante, o que você está fazendo para que ele venha, né? Eu disse, meu Deus, eu não posso dar esse preço pelo meu bebê, sabe? Eu fiquei assim um pouco dói um pouco, né? Porque nossas finanças não são muito, né? Mas eu fiquei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Se ela diz que ainda tem alguma coisa para fazer, eu preciso saber o que é. Quando Deus cumpre as promessas na nossa vida, o que Ele mais quer é o nosso testemunho, né? Enquanto você estava tentando quietinha, escondida, guardando a sua dor para você, é porque nós, seres humanos, a gente não quer expor o nosso sofrimento. Até porque a gente tem medo que alguém venha e cutuque mais ainda na ferida. Porque se a gente fala assim, nossa, eu tô tentando há 5 anos e meio e não consegui, já tá, né, tô tendo problema no relacionamento, a hora que eu tenho tempo eu choro, a pessoa fala, nossa, tem uma amiga que não conseguiu também, viu, chegou na... piora, né, às vezes a pessoa vem para te escutar, ela soca a mão inteira na ferida e machuca todo o seu coração. Então eu super respeito todo mundo, todas as alunas, as seguidoras que tentam no silêncio, porque é nosso direito. Eu nunca falei para nenhuma turma, ó, vocês têm que contar, vocês têm... Não, jamais. A Keliane não tem nenhuma obrigação de vir aqui fazer live, expor a história dela, jamais. Ela foi convidada e ela aceitou e tá aqui de todo o coração. Só que a gente tá sendo aqui um instrumento de Deus, porque se você passou por isso e você sofria calada e pediu para os familiares ainda não ficar cobrando, você tava no seu direito de... Eu já sofri tanto, eu já aguentei tanto que eu não quero mais que fica falando, porque tá machucando. Eu já tô me sentindo culpada, eu já acho que eu não sirvo nem pra ser mãe. E aí vocês vão ficar perguntando ainda. Então é desconfortável, é muito triste. Aí você chega na igreja e vê uma grávida. Você vai no mercado e você vê o neném no colo. Parece que todo mundo tá engravidando, menos eu. Né? Então isso dói, pra muita gente dói. Só que você sabia que fazia mal. E no fundo, você nunca perdeu vontade de ser mãe, só que você perdeu as forças, você não sabia mais o que fazer. Até porque quando a gente não sabe o que tem para ser feito, a gente acha que já fez de tudo. Não né? tinha então, um caminho, né? Não tinha o caminho. Não tinha um caminho para traçar, né?
Eu achei interessante do aquário, né? Porque você dizia assim, né? Como é que você vai receber um bebê se você está toda suja, né? Digamos assim. E não engloba só a alimentação, né? Primeiro foi a minha fé, né? Mexeu logo com a minha fé, né? Exato. Aí tinha Cadê a fé o dessa menina que relacionamento, vivia na igreja né? cantando, tocando, não tinha fé, gente? Justamente, né? E é engraçado que a gente tem fé para o outro. Não, vai acontecer contigo, vai dar certo contigo. Mas quando chega com a gente, né? Muitas vezes a gente não tem mais, né? E eu falava muito para Deus, Deus, como eu vou dizer para o outro que vai dar certo se eu não estou conseguindo dizer para mim, né? Mas assim, mexeu primeiro com a minha fé, né? E que eu não ousava, né, sonhar mais com um bebê, né? E aí foi indo, né, os pilares, né, lá com relacionamento, foi mexer na alimentação, né, com o sono, né? Eu disse, meu Deus, que tem a ver com sono, né? Meu esposo sempre dormiu tarde, né? E eu disse, olha, tem que dormir até 11 horas, né? E pelo menos, né, até 11 horas. Então, assim, várias coisas que a gente não fazia, né? Teve, assim, um caminho para seguir, que eu não tinha na minha vista isso. Eu já pedi tudo, mas não pedi nada, né? Como eu falei. Né? Então, Quando precisava você. ter para alinhar, né, esses pilares aí que você fala. Então, foi muito interessante para mim, porque não foi assim tudo de uma vez, né? Lembra uma Então, coisa que assim, você me falou? Que de quando que você se sentia assim? Como que você ia ter um neném que estava tudo atrasado, a casa bagunçada? justamente. Eu aprendi também numa das lives, né, nas aulas também, né? Que falava que precisava incluir, né? O bebê, né? E eu olhava a minha casa, estava toda ainda por fazer, né? Desarrumada, né? Eu toda cansada, né? Sem disposição para nada. Às vezes a gente saía para trabalhar já quase em cima da hora, atrasado, né? E eu comecei a dizer, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Se eu tivesse um bebê, onde ele caberia aqui? Como é que eu vou incluir se está tudo bagunçado assim? Onde ele caberia? Estaria sujo, né? Falei, a gente vou trabalhar, já está em cima da hora, e se tivesse um bebê, ele ia estar sujo, sem comer, né? Aquilo assim me chacoalhou, eu disse, eu não estou incluindo. Tem quantos quartos aqui, né? Onde que ia ficar o becinho bebê? Sabe? Onde ele ia se encaixar? E as minhas finanças? Eu tenho suficiente? Sabe? É uma coisa que lá, quando eu pensei em engravidar, com uns 30 anos, né, eu não pensava, vai vir, pronto, eu trabalho de manhã, de tarde, fazer especialização e um monte de coisa, e aí? Se vira Né? depois, né? O menino fica por aí. Talvez eu não pensei assim, né? Mas depois, Uhum. com tudo isso que eu fui aprendendo, né? Se eu preciso incluir meu bebê. Né? Eu achei até interessante aquelas mães que perderam, né? Que precisam incluir também, né? Que Uhum. foi uma Sim, vida, né? sim. Então, assim, fiquei muito chacoalhada, eu fui muito chacoalhada, né? E eu comecei a falar com meu esposo, Giovanni, um dia, né? Sei que ele toca, né? Então ele ensaia muito. E eu dizia, tu ia estar com o bebê aí, se agora eu estou dando aula aqui online, né? Tu ia estar com o bebê ou tu ia estar ensaiando? Como é que ia ser? Sabe? Então a gente começou a Pensar. cair a ficha, né? E aí eu até fiz um empréstimo, comecei a ajeitar a casa e comecei a dizer, olha, aqui poderia ser isso, aqui, né? Eu pensei até em ser minimalista, eu falei, porque eu queria tudo vazio para o neném passar aqui pelo meio da sala, do quarto, sabe? Para Para não ficar cair, bem à não trombar. vontade, sabe? Para ter bastante espaço, né? Que não é tão grande, né? Então eu pensei que para ter bastante espaço, né? Senão mais não vai precisar. Então comecei a incluir, né? Fiz o empréstimo, né? Até um dia eu ainda tive uma recaída, né? Que a gente tem nesse meio, né? Como a gente não, Sim, ninguém sabe que a super gente normal. assim, que é aluna, né? Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, eu estou fazendo tudo isso aqui em casa e para quê? Só para mim, para ti? Falei para ele, sabe? Aí ele disse, é o mínimo que a gente pode fazer por nós. Mas se vier um bebê, já vai estar pronto, né? Então, assim, foi assim algo que
foi melhorando para nós, eu percebi, né? Aí foi tipo juntando, né? Comecei a caminhar com ele, a gente começou a mudar a casa, né? Mudar o relacionamento, comecei a comprar as verduras, as frutas. Ele até falou um dia, né? Disse, eu vou virar um camaleão e um passarinho, né? De tanto comer semente e comer coisa verde, né? Porque assim, eu comecei a comprar, né? E nas primeiras semanas foi difícil, porque eu comia muito e muita coisa errada, né? Então, eu fui tirando aos poucos, fui diminuindo o açúcar, né? Não muito de uma vez, mas foi o mais difícil para mim, né? E a gente foi diminuindo, né, o arroz, tirando mais pão, né, e tudo. E aí, o tempo também, né, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, e aí fica, assim, cansativo. E eu lembro que você falava, né, numa das aulas sobre isso, você tem que se programar. Teve um tempo que cheguei que eu não tinha fruta. Eu disse, olha, não estou fazendo certo, não estou programando. Então, eu preciso ser ativa. Quando tiver um bebê, eu tenho que programar, ainda tenho que ter o bebê, ainda tenho que ajeitar o bebê e um monte de outras coisas. Né? Então, aquilo foi me motivando. Né? Eu disse, não, vou me programar. Toda semana, se eu acho que acaba, né, então, toda semana eu tenho que ir tal dia. Fui me programando, né? Fui vendo. E ele viu que eu comecei a caminhar com ele, né? Primeiro dia que fui caminhar, quase não chego lá onde ele sempre vai. Só andando. Cheguei com as pernas, estavam uma velha, sabe? Eu me senti assim, horrível. Desculpa, eu não tô sem motivação nenhuma, sabe? E aí eu comecei na alimentação, né? E ele começou a ver. E ele é maranhense, né? Olha um montão de arroz, café toda hora, sabe? Então, assim, e dificilmente ele colocava uma verdura. Né? Eu até falei para você, né? Ele comia no máximo uma batata, assim, na comida. Mas nem alho ele não queria, nem cheiro verde, nem nada, porque ele disse, não ponha porque dá um gostinho, mas ele não comia, ele afastava tudinho, né? Então, assim, eu disse, isso vai ser difícil, sabe? Mas ele começou a ver, né, que eu disse, rapaz, tu tá querendo mudar mesmo. Eu disse, vou mudar, vou começar a comer aqui, né? E aí ele disse, eu não vou perder para ti, não. Eu vou começar a colocar uma folha, né? Eu lembro ele colocando uma folha de alface lá. Foi um desafio muito sem jeito, né? Muito sem jeito, mas começou, né? Foi diminuindo o arroz. Eu lembro que numa noite, né? Foi só salada com ovo. Eu até disse, meu Deus, você não tem uma colherzinha de arroz? Eu disse, não. Você está mudado mesmo, ó. E o café, né? Que era inteiro. A gente fazia uma garrafa de café, eu tomava só de manhã e acabava, ele tomava tudo. Se eu só tomei uma vez, acabou, né? Aí ele foi, além de diminuir o açúcar, né, ele foi tirando, né? A gente sentiu até nas compras, né, o preço das compras, porque diminuiu pela metade quase o que a gente, né? Então, assim, mas foi aos poucos, como eu falei, já em outubro, a gente começou a fazer isso, né? Então, cada semana quase que a gente foi vendo, foi diminuindo, né? Aí a gente já começou a se empolgar com o peso, né? Foi diminuindo, foi melhorando, a gente, opa, estou me sentindo mais magra, né? Estou me sentindo melhor. E realmente a motivação foi aumentando, né? Minha vontade, né? Aquela dor de cabeça começou a passar e eu fiquei mais disposta, né? Parecia que eu queria me levantar, segurar assim, para ver se eu me levantava, né? Então a disposição começou a aparecer, que há muito tempo eu não sabia o que era. Eu até falei num vídeo, eu não sabia o que era aquilo há muito tempo, né? O que era disposição. Né? E aí, com isso, comecei a falar, né? Falava para minha irmã, para minha mãe, até para o meu diretor, eu falei, olha, estou limpando meu aquário. Não falava assim, mas eu estou fazendo um curso com uma nutricionista e tal, ela fala isso e tarará. Aí eu falava que era da fertilidade, né? Mas muda e você tem que fazer exercício e tarará. Aí eu disse, eu ia ficar calada, né? Acabei falando para um monte de gente, né? Quando então, faz bem, a gente faz propaganda de graça. Justamente. Aí,
você tocou num assunto, né? Que eu pensei assim, mesmo que não venha o bebê, né? Mas pelo menos eu fiquei mais saudável, melhor, né? E aí eu lembro que eu fui um dia caminhar com meu esposo, né? A gente já corria, eu corria um pouco, mas ele sempre mais do que eu. Aí uma hora eu parei e fui andando. E aí eu fui falando assim, já era um pouquinho escuro, falando assim com o bebê, porque eu não falava, né? Eu disse, olha, bebê, você está vendo o que eu estou fazendo? Eu digo que é para eu melhorar a minha saúde. Mas no fundo, é porque eu já quero que você venha, Ai, que sabe? lindo. Aí eu disse, olha, deixa de comer queijo, que eu amo comer queijo. Aí comecei a falar as comidas, sabe? Eu estou até correndo aqui, sabe? Cheguei Por do você. trabalho, mas vim correr, vim caminhar por você. Eu quero muito que você venha. E quando você vier, eu quero que eu esteja bem, para poder cuidar de você. Né? Aí eu lembro que no outro dia eu fui ver a aula que dizia que era para escrever a cartinha, né? Eu não sabia, né? Eu disse, olha, eu já falei ontem, praticamente, né? Então, assim, foi muito, muito importante, porque a gente tenta Uau. colocar debaixo do pano, né? Ah, não, pelo menos eu vou melhorar minha alimentação, eu já estou melhor, me sentindo mais saudável. Se não vier, né? Mas pelo menos isso aconteceu, né? Porque eu ainda pensava, né? Ah, não vai acontecer comigo. Então, aí eu ia pesquisar, ia ver se tinha aqui, o que dava para eu comprar, eu comprava, o que não dava, eu não comprava, sabe? E eu fiquei, assim, um pouco encantada depois, né? No começo foi difícil, porque eu tinha que programar, tinha que mudar, né? Eu fiquei com muita fome logo no início. De tanto doce tranqueira que você comia antes, né? E assim, tudo que tinha, né? Vamos dizer, ah, não tem janta, né? Vamos fazer pão com ovo, é pão com picadinho, é pão com alguma coisa, tem que ter pão, né? E aí, cortei o pão, o que eu vou comer agora? Ah, já fazer fruta, Alface, verdura, né? Uhum. Justamente, aí, é o jeito que eu fazer. Eu sempre gostei de salada, né? Mas eu, tipo, era a básica, né? é porque Aí dá quando eu pre... comecei, e porque a quando eu gente comecei a também para misturar, de né? dar preferência. É, É, exatamente, exatamente. aí eu queria só, tipo, Porque, cebola, tomate e alface, né? Que é mais gostoso. Aí, não, isso aí sim, eu comecei a incluir, né? As cozidas também. Comecei a colocar brócolis, espinafre. Aí o meu esposo disse, opa, esse daí já tá, tá tá mexendo muito, né? exagerando. Vai com calma, né? Eu disse, não, a gente tem que mudar, né? O mais E como colorido é que possível, né? foi? E como foi você ter começado e o próprio ciclo menstrual, né? Esses próximos meses de limpeza do aquário, entre o tempo de engravidar, como que você foi se sentindo assim até dar o positivo? Foi setembro? Foi outubro? Como Foi foi? a partir de outubro, foi a partir de outubro que eu comecei mesmo, né? Como eu falei, setembro foi um pouco obscuro, né? Eu só assistia, tentei mudar algumas coisas, né? E que eu falei para você, né? Que eu achei interessante que você falou, né? Você disse, você tem que fazer tudo o que você pode com aquilo que você tem. Aí aquilo, opa, me tocou, né? Porque eu não tenho muito, então eu vou fazer tudo que eu puder, né? Não pode ser preguiçosa, né? Eu lembro que você fala assim, se você for preguiçosa, né? Como é que seu bebê vai vir? Né? Então, eu pensei, vou ter que ver tudo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Né? Então, a parte, né, dos produtos, né, do cabelo, eu fui logo, isso daqui é mais fácil, né? Parei de fazer o alisamento, que eu fazia desde de agosto, não fiz mais. Estou aqui com os cabelos branquinhos, um pouco mais feliz, né? E parei, né? Porque a gente tenta Neném. comparar, né? Ah, mas a pessoa ali é bem gordinha e teve bebê, aquela pessoa tem um cabelo bem pintado e faz unhas e usa tudo e tem bebê, né? Só que quando a gente entra nessa, você diz, né? Você tem que fazer aquilo que você ainda não fez. Não é porque fulano teve que você também vai ser assim, né? Então, Exatamente. eu tentava me escorar nessas pessoas. Não, mas então, vou fazer, porque ele faz. E aí, a partir disso, né, minha irmã sempre falava de muito produto mesmo no cabelo, né? E a partir disso eu disse, opa, então, se ela diz, né, são 3 meses, mais ou menos, que ela fala, né? Então, não custa nada tentar, né?
como eu falei, eu vou tentar, eu vou ter que me dar um jeito de o cabelo ficar, né, não pintar e não alisar. E aquilo foi, a pandemia até ajudou, né, que eu não saía tanto, trabalhava bastante. E aí eu fui eliminando, né, não fiz mais as unhas, porque eu penso assim, se não tem aquele produto que você diz que pode, né, então é melhor não fazer. Sim, É o e que é eu, aquela que eu história. tenho, né, é a realidade, É, eu vou fazer tudo o que eu isso. posso com o que eu tenho, né? Sim, sim. Então E a eu peguei. realidade de cada uma é diferente. Tem gente que vai engravidar em menos tempo, tem gente que demora mais um pouquinho. A Eliane, ela fez os ajustes que eram importantes para ela, que ela detectou, ó, isso eu não fiz, vou tentar, isso eu não fiz, porque se você não tentar mudar alguma coisa que você ainda não aplicou, você não vai ter certeza se deu certo ou não. Não fiz, né? Ah, como que eu vou saber se eu gosto de feijão com brócolis? Ué, tem que fazer e comer para ver se eu gosto, não é assim? Justamente. Foi Então assim foi o mesmo. processo dela. E cada uma de nós tem um processo, porque a Keliane tinha o cisto e tinha uma varicocele leve no marido e tinha sobrepeso. Tem gente que é magrinha, não vai precisar tirar o arroz, nem a mandioca, nem a batata. Tem gente que tem problema na tireoide, vai ter que tomar medicação. Então não dá para ser superficial. Por isso que teve, né, está tendo a jornada Ser Mãe para divulgar para vocês a importância de se planejar. Porque se eu não me planejo para ser mamãe, e se eu não me planejo para depois colocar o bebê na minha casa, vai ser uma bagunça. Então, essa questão de trazer o bebê para a sua realidade, você vai ter condições financeiras de cuidar do bebê? Você vai ter preparo emocional para lidar com o vai e vem, né, da gravidez, da amamentação? Seu marido está pronto também? Porque se a gente só quer engravidar e falar, o resto eu deixo para pensar depois, é mais uma frustração, é mais um golpe que a gente pode, né, sofrer, porque falta o preparo. Tem gente que fala assim, Mone, eu e o marido estamos desempregados, não estamos conseguindo pagar o aluguel, não tem para onde ir, mas eu quero engravidar. Será que é o momento? Será que não é importante limpar o aquário agora e esperar para engravidar depois? Tem gente que está acima de 100 quilos e o marido acima de 150 quilos. Será que é a hora de engravidar com pressa? Qual que é a chance de dar diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, de sofrer um aborto? Limpa o aquário, usa o processo de emagrecimento, melhora, aí vai tentar engravidar. Então, todo esse planejamento é igual construir uma casa. Você faz a planta, você compra o terreno, desenha a planta, faz o alicerce, aí você sobe as paredes. Ninguém quer uma casa e começa pela janela ou pelo telhado. Tem uma ordem. Limpar o aquário tem ordem.